Sejam bem-vindos, começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos nas redes sociais ou no site do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Em 2010 o Wolverhampton tinha 3.000 utilizadores registados. 11 anos depois esse número já supera 1.100.000 adeptos, sendo que 46% desse universo está fora do Reino Unido. Tudo isto numa cidade com pouco menos de 250.000 habitantes. É de gestão na relação com os adeptos e da importância dos dados que vamos falar na segunda parte do Jogo Económico. Para já, dou as boas-vindas a Jorge Faria de Sousa e Rodolfo Alexandre Reis e avançamos para o hat-trick. Já sabe, lançamos para debate 3 números que marcaram a semana. Rodolfo, para começar, vamos falar de um português que fez furor numa das melhores equipas do mundo esta temporada. Assim, antes de mais cumprimentar-te a ti e ao Jorge Faria de Sousa, e falamos de Nuno Mendes, antigo jogador do Sporting, que viu esta semana o Paris Saint-Germain assinar a cláusula de compra de 38 milhões de euros, transferindo-se assim em definitivo para a capital francesa. O Paris Saint-Germain, que já tinha pago 7 milhões de euros pelo empréstimo, pagou agora estes 38 milhões de euros, portanto um total de 45 milhões de euros que rendeu aos cofres do clube de Alvalade, sendo que há aqui 3,8 milhões em encargos, ou seja, em comissões, e com esta venda do Mendes o Sporting encaixa um total de 53,3 milhões de euros em vendas na temporada 2021-2022. A juntar a isto ainda ao facto de, nos últimos 20 anos, o Sporting ter encaixado em vendas 336,5 milhões de euros. Com jogadores formados na academia, correto, Rodolfo? Exatamente. Jorge, de facto, estes são números muito interessantes para aquilo que é o historial do Sporting. Temos ainda uma notícia desta quarta-feira, que é precisamente o dia em que estamos a gravar, os resultados relativamente ao terceiro trimestre da temporada 2021-2022, o resultado líquido positivo de 8,5 milhões de euros para a Sporting SAD, números onde ainda não estão contabilizados naturalmente estes 38 milhões de euros da venda em definitivo da Sporting SAD, da venda do passe futebolístico Nuno Mendes ao Paris Saint-Germain. Para o Sporting, naturalmente, que em termos daquilo que é a dinâmica financeira em que a Sporting SAD quer entrar, seria muito interessante que existisse um Nuno Mendes por temporada. Sim, antes de mais cumprimentar-te a ti e ao Rodolfo e a todos os que nos estão a ouvir. Obviamente que, e olhando para a realidade do futebol português, eu tenho dito várias vezes, eu acho que esta tem que ser uma das saídas para que os clubes continuem a ser sustentáveis e continuem, em última análise, a conseguir ser competitivos, tendo, obviamente, as receitas da Liga dos Campeões é absolutamente fundamental, sobretudo para a realidade do Sporting, que teve muitos anos sem estar na fase de grupos da Liga dos Campeões e agora vai estar 2 anos consecutivos, porque obviamente com o segundo lugar garante presença nessa fase de grupos da principal prova de clubes da UEFA. Depois dizer que obviamente esta aposta na formação também tem um rosto, e esse rosto chama-se Ruben Amorim. E eu recordo-me que quando o Mr. Ruben Amorim aposta no Nuno, o Nuno tinha 17 anos. Foi ainda naqueles primeiros 10 jogos, se bem nos recordamos, no pós-pandemia, que Ruben Amorim lança o Nuno Mendes, lançou também Eduardo Quaresma, Mateus Nunes, Gonçalo Inácio, Joelson Fernandes. Logo nessa altura acaba por lançar muitos jovens, e o Nuno claramente não engana. Eu acho que vai ser um dos melhores laterais esquerdos do mundo. Acho que hoje já é, e numa semana que vamos ter seleção, acho que hoje já é melhor do que o Rafael Guerreiro. Acho que é o melhor lateral português. Acho até que o próprio Paris Saint-Germain, caso não vença a Liga dos Campeões e caso não se torne uma equipa ainda mais competitiva no panorama europeu, pode até ter dificuldades em segurar o Nuno Mendes, porque estamos perante um miúdo que chega lá com 18 anos e faz mais de 30 jogos, foi um dos jogadores mais utilizados. Considerado o melhor lateral esquerdo da Liga. Sim, foi o único jogador, aliás, do Paris Saint-Germain que entrou no 11 ideal da Liga Francesa.
Se juntarmos a isto o facto de ter ainda 19 anos, e claramente eu acho que pode ser um jogador que a médio e longo prazo o Sporting até pode continuar a ter encaixes financeiros por via de ser o clube formador, como sabemos, porque estamos perante claramente um dos grandes talentos do futebol português, e não tenho qualquer reticência em dizê-lo, porque basta olhar para a forma como a maturidade com 18 anos com que joga e com que jogou, quer no Sporting, quer no Paris Saint-Germain, a forma como joga desinibida na seleção nacional quando é chamado, a competência que tem, e havia muito aquela discussão se numa linha A4, ele que vinha habituado a jogar com uma linha 3 centrais, jogando como ala esquerda no sistema de Amorim 3-4-3, se adaptava a jogar numa defesa A4. Acho que a resposta está dada, e foi um jogador fez uma época absolutamente extraordinária. Depois dizer que, como todos nós sabemos, este negócio foi feito nestes moldes, porque o Paris Saint-Germain tinha que cumprir o fair play financeiro e, portanto, teve que pagar aquela taxa de empréstimo ano passado, e depois agora acionar a cláusula de opção de compra. É uma excelente venda para o Sporting Clube de Portugal. Estamos a falar da segunda maior venda de sempre do Sporting, apenas atrás do Bruno Fernandes, quando rumou ao Manchester United, e portanto é um extraordinário negócio, e sobretudo, e quando falamos destes mais de 300 milhões em 20 anos de jogadores da formação, quando falamos dos resultados positivos no último trimestre da Sporting SAD, penso que não ficará por aqui. Eu acho que o Sporting vai ainda fazer mais encaixes financeiros neste verão, mas sobretudo dizer, é um ativo formado no Sporting Clube de Portugal, que explode no Sporting, e depois, obviamente, para a realidade do futebol português, é difícil segurar as suas principais pérolas, sobretudo quando apresentam os níveis exibicionais que o Nuno apresentou. E a verdade é que em 2 épocas como profissional, ou se quisermos 2 épocas e 10 jogos, porque nem chegou a cumprir meia temporada a tempo inteiro, naquela primeira época de Amorim foram apenas 10 jogos, estamos a falar de um jogador que já conquistou a Liga, conquistou o Campeonato Português, conquistou a Taça da Liga e a Supertaça. Isto diz muito do que tem sido, de facto, esta carreira de um jovem de apenas 19 anos, e que eu acho que vai ser um dos melhores laterais esquerdos do mundo, e não tenho quaisquer dúvidas em afirmá-lo. E por falar em encaixe financeiro, Rodolfo, vamos falar daqueles que são os resultados da 12ª emissão obrigacionista da Benfica SAD. Foram 60 milhões de euros, o valor que foi atingido deste empréstimo obrigacionista, que inicialmente pretendia apenas angariar, e este apenas entre aspas, 40 milhões de euros, mas depois apareceu esse aumento para a oferta para 60 milhões de euros, uma procura que chegou aos 88,5 milhões de euros, num total de 4.576 subscritores, que, como tu disseste, subscreveram aquela que é a 12ª emissão obrigacionista da Benfica SAD, e tal como já tínhamos falado em edições anteriores do Jogo Económico, há aqui mais uma fatia, um encaixe financeiro aqui para o Benfica poder utilizar em jogadores na próxima temporada. Jorge, mas mais do que o encaixe que foi feito nesta emissão obrigacionista, existe aqui muito trabalho por fazer no atual plantel do Benfica, porque fala-se da saída de vários jogadores. Sim, já o tinha dito na semana passada. Em primeiro lugar, dizer, obviamente, que foi uma operação financeira com sucesso, e a procura, julgo que até acabou por ficar em 1,5 a procura, e portanto teve mais procura teve ainda mais procura do que era. A procura dava para uma emissão de 88,5 milhões de euros. Uma emissão de 88,5 milhões de euros, e portanto, obviamente, foi uma operação que o Benfica superou com sucesso. Agora, na realidade, parece-me que o Benfica tem, como eu dizia na semana passada, muitos dossiês por resolver, porque é verdade que já está a fazer contratações no mercado, mas olhamos, por exemplo, para a contratação de Petar Musa, e eu continuo a achar estranho, porque estamos perante um plantel que para essa posição já tinha muitas soluções. Agora, veremos se não acontece ao Benfica, e recorde-se, por exemplo, que sucedeu, isto tem que ver também com o nosso terceiro número, que será, que falaremos mais adiante, mas a verdade é que eu acho que o Benfica vai estar muito dependente da venda de Darwin Núñez.
E veremos se não irá acontecer o mesmo ao Benfica que aconteceu ao Sporting, ou seja, com Bruno Fernandes. Na altura, recordo-se que o Bruno esteve até à última para poder sair, e havia muita especulação nesse sentido, e depois o Sporting acabou por operacionalizar essa venda apenas no mercado de inverno seguinte. Até porque este mercado de transferências, eu já o disse em programas anteriores, tem uma condição especial, é que não há Mundial e não há nenhuma grande competição. E o Mundial vai ser antes do próximo mercado de inverno. E, portanto, tenho alguma curiosidade em perceber como é que os clubes vão lidar com esta nova realidade de ter campeonato do mundo no inverno. Além disso, parece-me claramente que o Benfica já tem alvos identificados, segundo aquilo que vem na imprensa, é verdade, mas tem muitos dossiês por resolver. Olhamos para a posição de defesa e direito, casos como André Almeida, Valentim Lázaro, Radonjic, que não se sabe se fica, pois não tem uma alternativa a Grimaldo do lado esquerdo, e até se fala que o próprio Grimaldo pode sair neste mercado. No meio campo, onde me parece que era a grande pecha do Benfica, eventualmente as saídas de jogadores que oferem vencimentos relativamente elevados, e depois na frente de ataque, é como disse, não consigo entender um clube que contrata Petar Musa quando tem Demasiados avançados, não é, Yaremchuk, Jorge? Carlos Vinícius, que provavelmente vai voltar, Rodrigo Pinho, outra Rodrigo contratação que não se Pinho, entende. são muitos os atletas. São muitos atletas e, portanto, muitos dossiês para resolver. E temos pouco tempo também relativamente ao terceiro número. Rodolfo, peço que lance então o terceiro número. Temos aqui cerca de 1 minuto e meio apenas. São 315 milhões de euros. É quanto o site Transfer Market avalia o 11 mais valioso da Liga Portuguesa, numa equipa onde estão 6 jogadores do Sporting, 4 do Porto e 1 do Benfica, mas curiosamente, e já falámos dele agora, Darwin Núñez foi aquele que mais valorizou neste campeonato, uma subida de 15 milhões de euros para uma valorização de 55 milhões de euros. Diogo Costa, do Futebol Clube do Porto, valorizou 9 milhões para 25 milhões de euros, e Fábio Vieira, do Futebol Clube do Porto, também teve uma valorização de 8 milhões também para 25 milhões de euros. Só uma nota aqui ainda de rodapé: deste 11 inicial, apenas um jogador ficou com uma valorização abaixo de 25 milhões de euros. Falamos de Gonçalo Inácio, do Sporting Clube Portugal, avaliado em 23 milhões de euros. Muito bem, Jorge, e temos aqui de facto um plantel não, um 11 de facto de muito valor. O único jogador do 11 que perdeu valor foi precisamente Pedro Gonçalves, isto de acordo com os números mais frescos, os últimos números do site Transfer Market. Olha, a começar pelo Gonçalo Inácio, porque estamos numa semana de seleção. Gostava de dizer ao Mr. Fernando Santos que o Gonçalo Inácio é português e pode ir à seleção portuguesa. O Mr. Rui Jorge sabe, mas não sei se o Mr. Fernando Santos sabe. Não consigo entender como é que não é convocado para a seleção quando joga e é titular indiscutível no Sporting. Sobretudo frisar que este 11 mais valioso, olhamos e genericamente são muitos jogadores formados nos clubes. Ou seja, temos Vitinha, temos Gonçalo Inácio, temos Fábio Vieira, e portanto, obviamente, destacar em primeiro lugar isso. Depois dizer que deste 11 mais valioso, provavelmente vai haver jogadores que vão sair. Aliás, Mbemba, que está neste 11, sairá Vai sair a custo zero. E portanto, mais uma vez o Futebol Clube do Porto a ter esse tipo de problemas, e já foram vários jogadores, recorde-se Brahim e Herrera, jogadores que foram muito importantes no Porto, que têm saído a custo zero. O próprio Marega, exatamente, que foram jogadores muito importantes. Acho que há claramente aqui casos de jogadores com mercado e que podem significar encaixes financeiros interessantes para os clubes. Quando falamos de Vitinha, de Fábio Vieira, Mateus Nunes, Gonçalo Inácio, próprio Diogo Costa, e eu acho que o Darwin será uma das novelas deste verão, porque me parece difícil, sobretudo olhando para os números que têm vindo a ser veiculados por alguma comunicação social, e estamos a falar de valores a rondar os 100 milhões de euros, quando olhamos para o resto do mercado, e por exemplo, quando olhamos para a transferência de Haaland, que sai por 60 milhões, parece-me muito difícil que algum clube, independentemente do Darwin ter um potencial gigante, ter feito uma época extraordinária, sobretudo em contexto de Liga dos Campeões, que se destacou muito e foi o melhor marcador da Liga Portuguesa, parece-me difícil que algum clube chegue a esses valores, e eu acho que o Benfica neste momento, como eu disse no número anterior,
está muito dependente do que pode significar uma venda de Darwin Núñez. E quem chegou ao final do nosso tempo na primeira parte deste Jogo Económico fomos nós. Rodolfo, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico. Voltarás numa das próximas edições com mais números para o Hat-Trick. Já a seguir, na segunda parte do Jogo Económico, vamos falar do maravilhoso mundo da gestão de dados no futebol mundial. É já a seguir, fique connosco. Estamos de volta para a segunda parte deste Jogo Económico. Que importância tem a aceleração digital e o conhecimento suportado nos dados nas organizações desportivas? A recuperação pós-pandemia, a centralização dos direitos de televisão, os fundos do PRR, os programas Crescer 2024 e a FPF 2030 exigem transformações no mundo do futebol. É de gestão na relação com os adeptos e da importância dos dados que vamos falar nesta segunda parte do Jogo Económico. Nuno Mena é diretor da Sports Alliance para Portugal e para a América Latina, é o convidado desta edição do Jogo Económico. Muito bem-vindo, Nuno, muito bem-vindo e obrigado por estar connosco neste Jogo Económico para falarmos de um tema que se calhar passa muitas vezes ao lado daquilo que são as grandes discussões na gestão desportiva, mas a verdade é que a relação com os adeptos é cada vez mais fundamental para um clube que quer ser viável e sustentável no futuro. Sim, olá, boa tarde e muito obrigado pelo convite e é um gosto estar aqui a partilhar convosco este espaço. Sim, é verdade, o conhecimento e as decisões suportadas em dados são fundamentais em qualquer organização, seja ela desportiva ou não, mas e no mundo corporativo e no mundo empresarial, hoje em dia não se trabalha sem qualquer informação. Naturalmente nas organizações esportivas ainda mais, e pensando naquilo que é nosso ecossistema empresarial em Portugal e na zona europeia, todos os recursos são muito limitados, quer os recursos humanos, quer os recursos tecnológicos, e portanto temos que garantir que otimizamos ao máximo a utilização dos recursos financeiros também, mas também daquilo que temos disponível. Para além disso, o tempo e a atenção que os nossos clientes, ou que os clientes das organizações esportivas, ou seja, os adeptos e as pessoas que consomem o produto desporto e naturalmente o produto de futebol, o tempo e a atenção são cada vez mais reduzidos e competem com muitas outras atividades, se quisermos, que existem disponíveis no nosso dia-a-dia. Por isso é crítico que a informação faça parte do processo de tomada de decisão, ou seja, não podemos continuar, e não é execuível, não é sustentável no médio, nem no curto, nem no médio, nem no longo prazo, que as decisões sejam tomadas de uma forma subjetiva, na base de pensamentos ou crenças, ou muitas vezes com base naquilo que nós achamos que pode acontecer. E, portanto, um exemplo muito simples é a contratação de um jogador, portanto, fazendo o paralelismo com a contratação de um jogador. Hoje em dia, quando se contrata um atleta, seja para qualquer atividade, há toda uma componente de informação e de estatística que é analisada antes desse atleta vir, para além da componente pessoal, todo o ambiente. Exatamente, psicológica, não é? Exatamente, portanto, sabe-se tudo sobre esse atleta, não só da sua performance enquanto atleta, mas também todo o ambiente que o rodeia, da família, dos amigos, dos hábitos que ele tem, portanto, tudo isso é trabalhado. E, neste caso, é transportar rigorosamente o mesmo conceito para a relação com os nossos potenciais clientes, que são os adeptos, que são os fãs, são os sócios, que estão no topo da pirâmide, mas partindo daquela base que é a audiência, que muitas vezes é conhecida, mas não é identificada, é trabalhar essa informação até que a possamos trabalhar de uma forma personalizada. E, Nuno, já vamos falar do enorme potencial que passa sobretudo pela forma por esta capacidade de angariar adeptos e até dando o exemplo que falámos no início da primeira parte, no lançamento deste programa, do Wolverhampton, que é um caso verdadeiramente notável e que vale a pena, de facto, focar as nossas atenções. Mas pergunto-lhe desde já, Nuno, o que é que, depois de angariado, digamos assim, esse adepto e depois de um clube conseguir
digamos que partilhar essa capacidade do adepto, enfim, ter aqui vários gostos e várias preferências, se calhar até ter 2 ou 3 clubes, ter a capacidade de ter um gosto ou um seguir desse adepto. Depois o que é que os clubes fazem com esse potencial humano, com essa capacidade de angariar adeptos? No caso do Wolverhampton, por exemplo, de ter passado para um número quase irrisório de utilizadores para mais de 1 milhão de adeptos. De adeptos ou de utilizadores? Vamos falar assim. Seguidores conhecidos. É Seguidores, verdade. exatamente. Há 4 pilares fundamentais deste processo. Por um lado, há o conteúdo que qualquer organização desportiva tem. Há as ferramentas que existem no mercado, seja a nossa, sejam outras. Existem os dados que qualquer clube tem, independentemente de os utilizar ou não. Existem folhas Excel, existem sistemas que estão espalhados e que são utilizados de diferentes formas, mas depois falta na maior parte dos casos, infelizmente na esmagadora maioria dos casos, falta a estratégia. E, portanto, aí tem que ser os clubes a trabalhá-la. Agora, o conteúdo existe, as ferramentas existem no mercado, os dados estão lá, têm que ser trabalhados, e é só preciso criar a estratégia. A estratégia para quê? Para eu, precisamente, a partir do momento em que eu tenho uma base conhecida, mas lá está, como eu referi, não identificada, e o Wolverhampton é um dos muitos casos, mas posso dar outro exemplo, os Baltimore Ravens, que têm na sua base de dados o mesmo número, a diferença são centenas, de seguidores nas redes sociais no seu banco de dados. Estamos a falar de 6 milhões de cadastros. Mas aquilo que fazemos é utilizar as redes sociais, para além de todos aqueles pontos de contacto que existem numa organização desportiva, os sócios, a bilheteira, as lojas físicas, as lojas online, a app, a web, ou seja, tudo aquilo que sejam pontos de contacto que me permitam identificar uma interação de alguém para com essa organização desportiva, seja abrir um e-mail, seja fazer a subscrição para a newsletter, seja todos esses pontos de contacto me permitem coletar essa informação. E, portanto, as redes sociais são mais um ponto de contacto, através de ferramentas de gamificação, através de ações que me levem a um site, a uma landing page, ao site do clube, a criar a conta do clube, e isso toca depois em alguns dos desafios que existem na indústria neste momento, que é ter os dados próprios, ou seja, dados first party, em vez de dados secundários ou terciários através de parceiros, e também depois noutras ferramentas que existem muito ligadas a fan tokens, tudo o que tem a ver com o cripto e com o Web 3.0 e com o metaverso, dificultam a facilidade de termos dados próprios. Mas a partir do momento em que nós conseguimos ter uma forma de interagir com essa pessoa ou com esse contacto, seja ele sócio, adepto ou não, no fundo entra aqui numa escada que nós chamamos escada de fidelização, ou loyalty ladder. Os clubes ingleses utilizam muito isso, que na prática é subir de valor em base daquilo da sua interação para com o clube. Ou seja, na base temos a grande maioria, que são aqueles que interagem pontualmente. Certo. Nós não, se calhar nem temos muita forma de interagir pessoalmente com eles. Não há registrados, fazem parte da estatística, mas não há grande interação. Temos um e-mail, mas não sabemos, se calhar se é homem, se é mulher, não temos grande informação, mas vamos interagindo através de conteúdo e de algum tipo de comunicação. Para quê? Para que eles possam vir subindo e convertendo para um patamar superior. Depois começamos a ter, tipicamente quando existe a identidade digital do clube, ou seja, o torniquete digital, para que eu possa, em qualquer parte do mundo, e pensem nos imigrantes, por exemplo, que seguem os clubes portugueses, ou os estrangeiros que seguem um jogador que vem para Portugal, ou no caso do Wolverhampton, a comunidade de seguidores chineses, ou a comunidade, por exemplo, de seguidores sul-americanos ou portugueses, que existe, que em número não é significativa, mas é uma comunidade bastante interessante. Portanto, pensamos todos estes que de forma física não podem interagir e não podem assistir a uma partida, mas querem interagir com o clube porque seguem e gostam e querem de alguma forma estar próximos. E, portanto, passamos para um nível superior de interação e depois entramos, se quisermos, num regime mais transacional, ou seja, interage com o clube mais frequentemente, tem a app do clube, consome conteúdos.
passa para um patamar superior, onde já compra uma camisola uma vez por ano, ou compra 2 em 2 anos, portanto já vai havendo alguma componente de transação. E depois aquilo que se pretende é que exista uma recorrência dessa transação, seja através da afiliação, seja através de ser sócio, ou da compra anual da camisola, ou de uma prenda que oferece aos seus filhos, ou ao seu marido, etc. Há um exemplo muito, muito curto e muito rápido sobre o Leicester City, que nós em 2016, logo após eles terem sido campeões, fizemos uma análise de dados através de uma análise estatística dos dados com clusters, e um dos clusters tinha 30% dos seguidores que têm a conta do clube, ou seja, a identidade digital do clube, e esses 30% eram senhoras que viviam fora do Reino Unido e que faziam em média 1 a 2 compras por ano. Ou seja, seguidoras, ou mulheres de seguidores, ou mães de seguidores, ou namoradas de seguidores que faziam uma compra para a pessoa que estava com eles. E, portanto, há um público que vai muito além daquilo que são os sócios que nós temos dentro de uma organização e temos muito para falar sobre esse tema. Jorge, tu és alguém que está muito ligado à tecnologia, portanto nada disto para ti é novidade, mas de facto, ouvindo aquilo que o Nuno nos transmitiu no início desta segunda parte do jogo económico, ficamos ali com um vislumbre do enorme potencial que existe em trabalhar de facto as bases de dados, trabalhar a base de adeptos que os clubes conseguem angariar ao nível das redes sociais, ao nível de outras entradas, de outras fontes, digamos. Como é que vês de facto todo este potencial a ser aproveitado pelos clubes de forma a rentabilizar os dados? Bem, em primeiro lugar, cumprimentar o Nuno. Eu acho que, obviamente, e tenho a certeza disso, é fundamental não só para os clubes, mas até para os próprios jogadores. A forma como gerem as redes sociais são para hoje, para os jogadores, sobretudo aqueles que jogam nas ligas de top 5, ou mesmo nos 3 grandes em Portugal, os jogadores de seleção, obviamente têm como uma grande fonte de receita. Não é só o contrato que têm com o clube, mas também os contratos que depois têm com as marcas em virtude da exploração das suas próprias redes sociais. E, portanto, é uma fonte de receita extremamente importante quer para os clubes, quer para os atletas, por um lado. Por outro, dizer que hoje, obviamente, é muito importante, e nem todos os clubes têm, sejam sites, sejam aplicações que sejam intuitivas, onde se tenha acesso à própria loja online com qualidade e que se receba rapidamente os produtos de merchandising, etc. Isso é também um dado muito relevante. E por fim, deixava aqui pegando no exemplo do Wolves para o Nuno, deixava aqui uma espécie de provocação, até porque o Nuno é o responsável para a América Latina, e estamos a falar do mercado, quando comparado com o mercado português, e o Nuno é o responsável para Portugal e para a América Latina, da empresa. Absolutamente esmagador, um mercado absolutamente esmagador, não é? Um mercado absolutamente esmagador. Quando olhamos, por exemplo, para a realidade de qualquer clube do Brasileirão, os milhões de adeptos que têm, em comparação com a realidade do futebol português, até porque temos casos muito especiais, como é o caso, o Tondela e o Moreirense acabaram até por descer de divisão, mas olhamos para casos como é o Vizela, que é uma vila muito pequena, ou outros exemplos deste género, o próprio Estoril e o Casa Pia, que em termos de número, quer de assistência nos estádios, quer de número de adeptos, apesar de estarem na região da Grande Lisboa, têm ali a concorrência dos 2 grandes da segunda circular, e portanto perguntava ao Nuno qual é que é o desafio para o futebol português e como é que se pode combater a menor dimensão do nosso mercado, mesmo no que diz respeito às redes sociais e verbas de marketing, etc., como é que se pode fazer crescer esse público-alvo. E o Nuno já deu alguns exemplos, jogadores internacionais que podem chegar. Eu acredito, por exemplo, o Sporting hoje tem mais seguidores da Nigéria, por exemplo, porque chegou há pouco tempo o Fatal, que é um jogador visto como a grande coqueluche do futebol nigeriano. Ou o caso de contratar um jogador como Sarabia, provavelmente
pode ter em termos de alcance e de novos seguidores, nomeadamente de Espanha, algum ganho de causa também. Mas sobretudo deixar esta questão, como é que para a realidade do nosso futebol, e se calhar se olharmos para o número de seguidores que alguns clubes da Primeira Liga têm, nem precisamos ir mais longe à Segunda Liga, basta irmos à Primeira Liga, como é que se pode aumentar o alcance e como é que o futebol português pode ganhar visibilidade até nesse aspecto. Já nem falo só dos direitos televisivos e tentarmos vender a Liga Portugal para outras geografias. Sim, obrigado pela questão, que são várias questões dentro de uma questão, mas estão efetivamente todas articuladas. De certa forma, o Nuno já tinha dado ali um lamiré na primeira intervenção, já tinha falado um bocadinho desta questão que o Jorge colocou, mas é toda uma questão à volta daquele que é o potencial dos imigrantes portugueses que estão espalhados pelo mundo. Partindo de uma forma mais macro, pensemos a lógica de quando, olhando para um clube de futebol, não podemos fazer o mesmo que quando se abre uma loja, por exemplo, que abrimos a porta e esperar que as pessoas entrem. Não vai acontecer. Vão, claro, existir clientes que são os sócios, são aqueles 1.000, 2.000, 3.000 que o Jorge referia, ou no caso dos clubes grandes, a quantidade é bastante superior. Mas clubes grandes em Portugal temos 3, 4, depende daquilo que queiramos chamar um clube grande, mas clubes com adesão social, teremos efetivamente 3, 4. Sim, 4 com o Vitória. Exatamente, podemos incluir aqui o Vitória, que tem de facto efetivamente uma massa social muito presente. Apesar de ser muito concentrado ali na zona de Guimarães, mas tem também depois bastantes imigrantes ali da região, portanto, sobretudo no norte, efetivamente, existe mais a presença da imigração, de fora, naturalmente, mas que é um mercado que tem que ser explorado. E, portanto, há aqui 2 ou 3 coisas que são fundamentais. Por um lado, a comunicação. A comunicação deve ser o mais personalizada possível, deve ser o mais objetiva possível. Não faz sentido nós enviarmos o mesmo conteúdo para todas as pessoas, portanto isso vai gerar desperdício de recursos e desperdício de meios e fazermos gastar dinheiro e fazermos perder o tempo das pessoas que estão do outro lado. Por outro lado, as redes sociais são efetivamente um canal interessante para criarmos a audiência, mas não nos podemos esquecer que isso é um canal interessante, isso é um canal fácil de nós criarmos e até mantermos enquanto entidade desportiva. Porquê? Porque está lá tudo, portanto só precisamos adicionar para lá conteúdo. No entanto, essa informação não é nossa e cada vez vai ser menos nossa e a quantidade de métricas que nós podemos trazer é reduzida. É fundamental, é um canal, sim, é verdade, devemos explorá-lo até porque serve como base da tal escala, da tal pirâmide que falámos há pouco, mas temos garantidamente que trabalhar em converter essa audiência numa audiência conhecida. O caso dos atletas é um caso bastante paradigmático, um caso bastante interessante. Podemos dar o exemplo, por exemplo, do Taremi, quando estava no Rio Ave também, e mais tarde agora no Futebol Clube do Porto, ou outros atletas que trazem consigo... Mais de 2 milhões de seguidores, não é, Nuno? Creio. Trazem consigo uma legião de potenciais clientes. Nós próprios seguimos atletas e quando eles mudam de clube, começamos a seguir o clube também para perceber qual é que é a nova realidade. Portanto, faz parte do mercado global. Portanto, os clubes hoje em dia têm efetivamente essa estratégia de trazer jogadores para ter alguma presença internacional, alguma presença comercial, mas importa sobretudo que aproveitem todos os pontos de contacto que existem, não só quer externos, mas também internos. Pensemos, por exemplo, naquilo que são as academias e as escolas de formação, onde temos naturalmente os atletas, mas temos os pais, temos os professores, temos o conjunto de pessoas que muitas vezes consomem o produto, digamos assim, de escalões de formação e, portanto, só através de um atleta que temos pelo menos mais uma pessoa e, portanto, já estamos a duplicar. Em Portugal, naquilo que é a nossa atividade, temos vários exemplos, mas temos um bom exemplo, é o caso do Rio Ave, que mesmo no ano em que desce à segunda liga, está a crescer a quantidade de utilizadores na sua base de dados e, sobretudo, não sócios, a cerca de 30% ao ano. Ou seja, está a crescer a mais do que a média dos nossos clientes
de forma global, que é de cerca de 22% ao ano, 22% a 25%. Ou seja, está a crescer num ritmo muito mais acelerado, aproveitou o facto de ter descido para, no fundo, reunir as tropas, e muita da comunicação ao longo do ano foi baseada em filmes e em momentos que apelavam à união, e aproveitou este ano e fez, e está agora a desenvolver, e temos já ações preparadas também para o início da época, para aproveitar todos os momentos para capturar dados novos, sobretudo, e qualificar aqueles que já existem. E isto toca não só com os adeptos, com os fãs, com os potenciais clientes, toca também com a comunidade local, ou seja, tudo o que tem a ver com responsabilidade social e o impacto de uma organização desportiva na sociedade que está próxima de si, também é uma fonte de dados. Nós cada vez mais trabalhamos com fundações, sobretudo ligar fundações desportivas, precisamente porque há efetivamente uma lógica, e estamos a pensar no mercado do Reino Unido, naturalmente, neste caso, porque há uma lógica transacional com tudo o que tem a ver com os clubes, mas há também uma lógica relacional. Cada vez mais há entidades, e isto leva-nos aqui para outra questão, que são as marcas. Há entidades que querem estar associadas ao desporto, mas não querem estar associadas ao desporto dentro do campo, ao futebol dentro do campo. Tem as suas questões, tem as suas polémicas, tem muitas coisas, por vezes, impacto negativo. E, portanto, associam-se àquilo que tem a ver com o impacto positivo que o desporto traz na sociedade e que, claro que há aqui uma componente comercial, se quisermos, mas que lhes permite estar próximo da comunidade. Podem ser marcas nacionais ou marcas globais ou até marcas locais. E todos esses dados de participação dos participantes, dos voluntários, dos professores, dos atletas, ou seja, toda a gente que está envolvida, por exemplo, num rastreio ou num programa de promoção da atividade física para combater a obesidade em crianças ou para a atividade física dos mais velhos, seja o que for. Portanto, tudo isso gera informação que essas entidades podem recolher e que as marcas muitas vezes querem associar. Portanto, a informação é relevante na perspectiva transacional, naquilo que é a venda do B2C, ou seja, do canal tradicional, onde vem grande parte das receitas, mas é também fundamental para que as marcas se associem a uma organização desportiva. Isto é, eu enquanto marca quero cada vez mais ser muito mais eficaz nas minhas ações, naquilo onde eu invisto os meus recursos financeiros para chegar a um público-alvo. Quem tem esses dados de forma qualificada são os clubes, são as organizações esportivas, ou pelo menos deveriam ser, porque pensemos num exemplo muito simples. Se houver uma ação, e vou aqui utilizar clubes do Brasil para ser um exemplo mais agnóstico, se eu seguir o Flamengo, o Palmeiras e o Corinthians, se uma marca quiser fazer uma ação para seguidores do Palmeiras, e eu, por acaso, for adepto do Corinthians, vou receber essa ação na mesma. E, portanto, vou receber uma campanha, uma ativação que não é para mim enquanto público-alvo. Enquanto que, se eu utilizar os canais do clube, existe um vínculo emocional àquele clube. Portanto, eu, de alguma forma, a algum momento partilhei os meus dados porque me interessa seguir e ter uma relação com o clube no dia-a-dia. Portanto, a objetividade e a propensão de conversão é muito mais elevada porque existe um vínculo. E eu, se receber uma comunicação, um push no aplicativo, seja o que for, do meu clube, ou da federação, ou do desporto que eu gosto, ou do atleta que eu gosto, e essa é uma questão que se levanta também, até que ponto os atletas devem também trabalhar dados próprios. Se eu receber essa comunicação, a probabilidade de conversão é muito mais elevada porque existe este vínculo emocional e, portanto, é muito mais objetivo, e nós temos dados que permitem medir isso. Portanto, se é possível medir, eu consigo controlar e consigo decidir em base desses resultados. Muito bem, Nuno, é um tema verdadeiramente interessante e apaixonante. Eu suspeito que nós, num dos próximos programas, possamos voltar a este programa, provavelmente para discutir, se calhar, outras vertentes, e são muitas que teríamos aqui hoje para explorar, mas para já agradeço imenso a presença nesta edição, e fica desde já feito o convite para que volte, porque certamente, de facto este é um tema que é muito, muito interessante de explorar. Mais uma vez, muito obrigado, Nuno Mena, pela presença neste Jogo Económico. Já a seguir passamos então para as escolhas da semana neste programa.
Estamos de volta nesta terceira parte para as escolhas deste jogo económico. Jorge, passamos já para o teu protagonista, Karim Benzema. Sim, só podia ser Karim Benzema. Fez uma época absolutamente extraordinária, foi absolutamente determinante na conquista do Real Madrid na Liga dos Campeões, e recordo-se, por exemplo, quer nos quartos de final frente ao Chelsea, aliás, nos oitavos de final frente ao Chelsea, frente ao Paris Saint-Germain, frente ao City, marcou golos absolutamente decisivos nesta caminhada. Estamos a falar de 15 golos só na Liga dos Campeões, de resto foi o melhor marcador, e fez 44 golos e 15 assistências ao longo de toda a temporada. Uma época absolutamente extraordinária, com a conquista da La Liga, numa altura em que regressou também à seleção francesa, e portanto estamos perante, na minha opinião, o próximo bolador. Aliás, alguma curiosidade para perceber, o primeiro prémio que irá ser anunciado até será por parte da UEFA, quando for o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões, mas claramente o FIFA Best Of e o Ballon d'Or têm que ir para Karim Benzema, porque fez uma época absolutamente extraordinária, com conquista da Liga dos Campeões e conquista da La Liga, e caso não seja, mais vale acabarem com este tipo de prémios. Foi realmente, façam uma estátua a Benzema. Jorge, muito rapidamente, teu número 14. A 14ª conquista da Liga dos Campeões do Real Madrid, uma equipa que foi muito competente ao longo de toda a prova, muito consistente, muito experiente, com alguns jogadores jovens a aparecer, como é o caso de Vini Júnior, e também deixar aqui um destaque, Carlo Ancelotti, que conquista a 4ª Liga dos Campeões, depois de ter vencido as 5 principais ligas. É também o treinador com mais Liga dos Campeões. Um Real Madrid vestido de underdog e que levou a 14ª taça dos campeões europeus / Liga dos Campeões. Jorge Faria de Sousa, muito obrigado pela presença neste jogo económico. Nós voltamos para a semana sempre com os números que contam dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana.